Hoje nós iremos falar sobre a Guerra de Canudos. E os integrantes do grupo são André, Arthur, Andrew, Luiz e eu, Thalita. A Guerra de Canudos foi um conflito que ocorreu no sertão baiano, no Arraial de Canudos, durante os anos de 1896 a 1897. Ela marcou a queda da monarquia e a instalação do regime republicano. Mas para entendermos o conflito e seus motivos, primeiro precisamos compreender o que estava acontecendo no Brasil nesse período. Naquela época, o país estava passando por diversas crises. Com a República recém-inaugurada, ela ainda não tinha se estabelecido por completo e estava retomando de um período de 4 anos sem uma constituição definida. A economia estava um caos devido à crise do encilhamento, que causou um grande aumento na inflação e, consequentemente, nos impostos, em especial no interior do país. E ainda por cima, com a abolição desorganizada da escravidão, fez com que os escravos recém-libertos ficassem com baixíssima oportunidade de trabalho e sem direitos à terra. Essas crises sociais e econômicas foi agravada por plantios improdutivos, alto índice de desemprego e secas que duravam muito tempo. Fizeram com que pessoas, sobretudo ex-escravos e sertanejos, seguissem o peregrino chamado Antônio Conselheiro para o interior da Bahia, à procura de melhor qualidade de vida. Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 13 de março de 1830, filho de uma tradicional família que vivia nos sertões entre sua terra natal e Boa Viagem. Foi comerciante, professor e rábula, advogado sem diploma, nos sertões de Ipu e Sobral. Após a sua esposa tê-lo abandonado em favor de um sargento da força pública, passou a vagar pelos sertões em uma andança de 25 anos, até que em 1983, cansado de tanto peregrinar pelos sertões e então sendo um fora da lei, Conselheiro decide se fixar à margem norte do rio Vaza Barris, num pequeno arraial chamado Canudos. Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o século XVIII, nos redores da fazenda Canudos, nas margens do rio Vaza-Barris. Com a chegada de Antônio Conselheiro, em 1893, o arraial começou a crescer de forma espantosa, atraindo milhares de pessoas, sobretudo sertanejos, escravos recém-libertados e indígenas, todos à procura de uma melhor qualidade de vida. E aos poucos anos chegou a contar 25.000 pessoas. Posteriormente, Antônio Conselheiro rebatizou o lugar de Belo Monte. Toda essa gente começou a deixar os fazendeiros e políticos da região incomodados, pois Belo Monte era basicamente uma cidade independente, onde não tinha cobrança de impostos nem presença do governo do estado. E esses fazendeiros e políticos começaram a pressionar as autoridades para fazer alguma coisa. E em 1893 ocorreram os primeiros conflitos, que foi entre os militares e os grupos de canudos. As pessoas que tentaram ir para lá eram reprimidas e até mortas pelas autoridades, que também tentavam impedir o comércio entre os canudos e as cidades vizinhas. O estopim ocorreu em outubro de 1896, quando, para construir mais uma igreja, Antônio Conselheiro comprou uma remessa de madeira da cidade vizinha de Juazeiro. E os representantes de Belo Monte começaram a reclamar que estava demorando muito. Então, começou a surgir boatos de que Belo Monte iria atacar Juazeiro. Daí o prefeito solicitou uma ajuda do governo estadual baiano que mandasse um destacamento policial de 100 praças, sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Após vários dias à espera de um ataque em Juazeiro, as tropas decidiram partir em direção a Canudos. A tropa, que era composta por mais de 100 praças, todos treinados e bem armados, partiu para Belo Monte no dia 20 de setembro. Na madrugada do dia 21, eles foram emboscados por mais de 1.000 conselheiristas, que armados com foices e facões avançaram contra as tropas do governo. Devido à superioridade militar, as tropas do governo conseguiram derrotar os conselheiristas, mas sofreram muitas perdas e foram forçados a voltar para Juazeiro para reagrupar. Em 1897, o governo baiano organiza uma nova expedição na tentativa de invadir Canudos. Esta foi liderada pelo major Febrônio de Brito e contava com mais de 250 soldados.
Eles partiram para o arraial certo de que iriam obter uma vitória fácil. Só que no dia 18 de janeiro, eles sofreram um ataque surpresa dos jagunços, que dessa vez estavam mais organizados e contavam com armas deixadas pelos soldados das primeiras expedições. O exército sofre muitas baixas, perdendo quase metade de seus homens, e novamente são obrigados a bater em retirada. Todo esse vexame deixou o então presidente, Prudente de Moraes, muito indignado. Ele então convoca para o comando de uma nova expedição o coronel Moreira César, famoso pela violência utilizada contra os revoltosos da Revolução Federalista. A fim também de buscar mais apoio da população, ele passa a representar Antônio Conselheiro como um louco revolucionário que pretendia reinstalar a monarquia no país. A terceira expedição foi então organizada na capital em março de 1897 e partiu para o arraial no dia 2 do mesmo mês. Ela contava com mais de 1.000 homens e 6 canhões. Essa expedição sofreu muitas baixas a caminho de Belo Monte, devido a um grande número de guerrilhas na travessia das serras. Moreira César foi morto em combate, tendo o comando sido passado para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarino, que também morreu no mesmo dia. Abalada, a expedição foi obrigada a retroceder. Isso foi visto como uma grande vergonha para o governo brasileiro, que furioso organizou uma quarta expedição com muito mais homens e peças de artilharia. A quarta expedição aconteceu em abril de 1897 e foi liderada pelo ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt. Ela era composta por mais de 10.000 homens e 10 peças de artilharia, incluindo um canhão de 2 toneladas apelidado de Matadeira. Foi feito um cerco no arraial que impedia todo o fluxo de mercadoria e de pessoas entre Belo Monte e o resto do país. Nessa época, o arraial foi bombardeado várias vezes e incendiado. Várias pessoas foram mortas, e os cidadãos que se renderam foram ou degolados ou usados como espolito de guerra. Antônio Conselheiro morreu em setembro de 1987, devido a problemas de saúde em decorrência de um jejum em que ele se submeteu como penitência pela guerra. O corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado e sua cabeça foi levada para Salvador. Cerca de 15 a 25.000 pessoas morreram. Foi uma revolta popular, pois nela participaram, em sua maioria, pessoas pobres que tiveram suas reputações destruídas, sertanejos, indígenas, ex-escravos, os camponeses que estavam fugindo da exploração dos latifundiários e também como as pessoas que deixaram suas terras secas. Todas elas encontraram em Canudos ao menos uma casa para morar e terras para plantar. Não teve um final justo, pois todo esse massacre foi feito com base em estipulações e mentiras. Nele morreram milhares de pessoas que só procuravam uma melhor qualidade de vida.